e em meio a uma escassez de boas produções de alta fantasia, surge A Roda do Tempo, seriado de produção pela Amazon Studios e que vem preencher esta lacuna no coração daqueles que são ávidos por aventuras fantásticas. Bom, a história aqui se passa em um mundo de alta fantasia, onde a magia existe, entretanto, apenas alguns indivíduos podem acessá-la, utilizá-la. E neste mundo, uma mulher chamada Moiraine, interpretada pela incrível Rosamund Pike, cruza caminho com um grupo de adultos jovens que possuem a idade correta, entre outros sinais, de que poderiam, qualquer um deles, ser a encarnação do anunciado dragão, um provável herói com o poder de trazer libertação ou mesmo a destruição total para aquele povo, para aquela realidade. E este encontro é o que desencadeia uma perigosa jornada mundial. O seriado aqui é uma adaptação da série de romance de alta fantasia de mesmo título, A Roda do Tempo, de autoria de Robert Jordan, que é o pseudônimo do autor James Oliver Jr. Possui um total de 14 livros, sendo que os 3 últimos livros foram completados por um outro autor de fantasia, que é o Brandon Sanderson. Pois, na época, o autor principal, o Robert Jordan, tinha morrido. Ele morreu em 2007, mais ou menos, deixando alguns manuscritos finais inacabados, e foram estes manuscritos que foram utilizados e aproveitados pelo Sanderson para escrever os 3 últimos livros da coleção. Pessoalmente, eu não posso dizer que eu conheço profundamente esta coleção, mas segundo a própria produção do seriado, esta primeira temporada vai consistir, vai tentar contar os eventos narrados no primeiro livro, que se chama O Olho do Mundo. Eu sei que a coleção está disponível na própria Amazon, para quem tiver curiosidade de comprá-la e adentrar de forma mais profunda, no universo dessa jornada. Originalmente o roteiro ele foi desenvolvido para ser produzido pela Universal em parceria com a produtora Red Eagle em adaptação cinematográfica para 2009. Entretanto, a partir de eventos de bastidores, ele acabou sendo adquirido pela Amazon Studios, foi engavetado na época e, portanto, adiado. Só então sendo produzido e vendo a luz do sol neste 2021. E como eu não conheço diretamente essa fantasia, eu tentei condensar um pouco do que eu entendi deste universo aqui neste vídeo. Bom, e vamos lá na tentativa, Bom, no mundo da Roda do Tempo, a magia é chamada de o poder único e é extraído de algo chamado a verdadeira fonte. Tem uma metade masculina, que é chamada Saidin, e uma metade feminina, que é chamada Saidar. Em um passado, a metade masculina do poder único foi corrompida, e a partir de então, qualquer homem que fosse capaz de empunhá-lo acabaria enlouquecendo. Essa é uma informação importante para a gente entender a primeira sequência do seriado, do primeiro episódio, inclusive. Portanto, no início da história, são apenas as mulheres, chamadas de Aes Sedai, que são capazes de fazer o uso da magia de forma bem expressa, com grandes manifestações. A Roda do Tempo faria referência a um processo cíclico que governaria a vida das pessoas e do próprio mundo, onde as pessoas e os processos se repetiriam à medida em que as eras avançavam, o que era visto por alguns, na verdade por muitas pessoas daquela realidade, como uma verdadeira prisão, visto que, afinal de contas, de acordo com o girar da roda, você permanecia preso naquela realidade sem aparente fim. E é nesse contexto que se insere o drama dos nossos personagens aliados à proclamada encarnação do dragão, como disse antes, o personagem que poderia encarar e derrotar o mal daquele mundo, ou não, que era chamado de o Tenebroso. Propositadamente ou não, percebemos mesmo no seriado a presença de vários elementos que prestam referência a outros clássicos da alta fantasia no campo da literatura ou mesmo no do cinema. Assim, as comparações com O Senhor dos Anéis são inevitáveis. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu assisti ao seriado. E após o lançamento dos livros do Tolkien, houve sim um grande aumento no número de romances que tentavam recapturar, revisitar aquela atmosfera mágica que a série de livros do Tolkien havia oferecido para a humanidade, digamos assim. A maioria dos livros, porém, foi criticada por ser muito semelhante à obra original do Senhor dos Anéis. Já em relação à Roda do Tempo, ela foi originalmente lançada e, embora tenha sido fortemente influenciada, o Jordan, que é o autor principal, ele foi elogiado por ter conseguido criar um trabalho que fosse evocativo, que lembrasse o Senhor dos Anéis, que lembrasse os livros do Tolkien, mas que particularmente fosse distinto
e original à sua maneira, ou seja, que tivesse uma identidade própria. E embora eu tenha gostado destes 3 primeiros episódios já disponíveis na Amazon, eu confesso que às vezes me pareceu como uma cópia mais barata, digamos, mais mal acabada. Como eu não conheço diretamente aos livros e de forma muito profunda, né, tenho um conhecimento superficial, eu não posso falar diretamente sobre a adaptação, ser fiel ou não ao que foi escrito. Mas eu digo para vocês que eu tenho lido sim, muita gente reclamando por aí nos fóruns. Afinal, A Roda do Tempo tem uma base de fãs muito bem instalada e bem desenvolvida mesmo aqui nas nossas terras. E dentre as principais críticas negativas que eu tenho visto por aí, e apenas para não dizer que eu não falei das flores, estão a má atuação, atuações não convincentes, mas que eu achei ok porque eu estou perto do Natal, então eu estou menos crítico nesse período. Os diálogos sofríveis, e isto me incomodou bastante em alguns momentos. Bom, entretanto, pensando em uma balança de vantagens e desvantagens, o saldo é positivo e eu senti, sim, vontade de conhecer mais daquela história que, nesse momento atual, só começou a ser contada. E é isso, pessoal. Nos vemos muito em breve. Fiquem todos bem. Tchau.